todos bem-vindos para o nosso curso Jesus está voltando. E eu mostrei para vocês na aula anterior um recurso gratuito, né? E aqui eu tenho um curso que eu fiz com a tia Aline Pestana. E ela tem, né, na verdade, um arquivo sobre a eternidade. Então aqui eu quero mostrar para vocês assim também. Eu consegui, né, paguei o curso, fiz um curso online, e é onde ela manda ali para nós assim os PDFs, né, principalmente do recurso Eternidade. Então você não precisa fazer ele em EVA, perdão. Você precisa imprimir ele. Aqui nós não temos uma gráfica. Então, talvez aí na sua cidade tenha gráfica, então você vai escolher o tamanho, né? Geralmente ela vai assim grande, sabe? Acho que é uma folha maior, que eu esqueci agora o nome. E aí com aquele papel fotográfico e tal, né? E eu não tinha aquilo, e eu queria falar sobre a eternidade. E aí o que eu fiz? Imprimi normal no sulfite aquele arquivo dela, né? Imprimi no normal mesmo, e aí colei num EVA para ficar mais firminho. E falei, né? Pequenininho, ficou pequenininho, mas aí eu chegava perto das crianças e falava, olha, que letra que é essa aqui? Dá para ver? A letra E, lá na eternidade, porque aí nós podemos falar céu, eternidade, né? Então, sempre vai tratar a Nova Jerusalém, então você sempre vai usar, assim, ali, né? Só o recurso que vai mudar, no meu caso, é o que eu penso, tá? Porque, assim, você tem a palavra céu, você pode pôr várias coisas e falar sobre a Nova Jerusalém, sobre a eternidade, sobre o céu. Você tem eternidade, você pode falar tudo isso também, né? E a Jerusalém também. Então, aí como era pequenininho, simplesinho, eu chegava perto das crianças, olha, lá na eternidade, né, na letra E, vai ter Jesus. Aí você discorre ali, né, que é, né, Jesus, esse Jesus que veio por nós, que morreu por nós, e a gente vai falando, né, você vai falando aí, ó. E aí tem a letra T, aqui o rio, o trono, o arco-íris de esmeralda, né, e aí tem também a letra E, né? ET, né? Eternidade. O rio de água viva que corre do trono. Então, eu não tinha lá com papel fotográfico. Mas mesmo assim, olha isso aqui, que recurso que você pode usar, né? Nós podemos montar aí. Se você não tem, você pode montar aí com as letras. Olha, um recurso para a gente usar numa salinha, né? E eu ministrei, que eu falei, não, gente, eu preciso. E coloquei um para segurar, daí ficou a palavra eternidade, né? Ó, então, o rio, né? Então, a gente falou lá do rio de água viva, né? Então, ó, sai do trono, o rio da vida. Nós vamos ter ruas de ouro, mansões celestiais. Então, cada letra ali. E foi o que eu fiz, ó. Coloquei um EVAzinho atrás para ficar mais firme. Os muros, né, serão de pedras preciosas. A árvore da vida, né? As mansões celestiais, que Jesus falou que ia nos preparar um lugar. Os anjos, haverá anjos, né, cantando de santo, 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 e nós estaremos lá. Jesus nos dará uma coroa, e você pode falar sobre o novo nome, né? E o que há na eternidade? Jesus conosco para sempre. Então, aqui nós falamos sobre a eternidade. Eu não tenho a palavra céu, né? Eu não tenho aquele visual da palavra céu, né? Então, ele é mais sucinto, né? Vamos colocar assim para a gente fazer. E aqui eu fiz, né? E você tem um recurso, só que esse recurso é pago de algumas tias, da palavra eternidade em EVA para você fazer, né? Então aqui, ó, fiz bem pequenininho, né? Tá tudo azul aqui, ó. Fiz bem pequenininho, coloquei isso aqui só para dar um reforço e usei, né? Porque era o que eu tinha na época. Depois, um recurso que eu tinha comprado e ficou, ó, para mim fazer, e um dia eu consegui fazer ele também para falar sobre a Nova Jerusalém. Então vocês vão ver aí, ó, a Jerusalém. Isso aqui é da tia Cici. Então, aí o que eu falo? Vocês viram que nós vamos ver, ó, aqui, só que aqui a gente vai falar de João. Então, assim, a eternidade, Jerusalém e céu. Qual que você tem aí? Então, você pode adaptar e também você pode, através de qualquer um desses, você pode falar sobre a volta de Cristo com mais, assim, né, mais dinâmico, mais didático para as crianças, tá? Então, aqui, esse da Nova Jerusalém. Então, João, né, João viu, que daí você vai explicar como que ele escreveu lá o livro de Apocalipse. Aí, olha só,
o arco-íris de esmeralda, o trono, os anjos e o rio, o rio da vida, né? Rio de água viva. Então, rio da vida, que saía do trono. Então, vocês viram, ali também tem. E aqui agora eu já tenho dessa maneira aqui, diferente, né? Aí aqui também, as ruas de ouro. Lembra que lá na eternidade a gente acabou de ver, né? Então, ó, as ruas de ouro, os muros de pedras preciosas, haverá riquezas, né? Então, baú. Então, você tá vendo? É sempre, né? Tá relacionado. Olha só, aquela imagem que eu fiz naquele recurso anterior, né? Aí eu fui lá e coloquei num outro fundo. Então, o que haverá? Jesus vai nos receber. Jesus, né, vai nos receber no céu, vai nos abraçar, vai enxugar de nós todas as lágrimas. É onde você vai falar com as crianças. E aí eu já vou até abrir aqui um parêntese para a gente falar. A criança, ela tem uma percepção de morte diferente de nós. Então, haverá dor, sofrimento. Então, você tem que procurar exemplificar para ela o sofrimento que talvez ela possa estar passando, né? A morte, talvez tem crianças que perderam alguém. Dependendo da idade, ela vai já começar a entender, vamos supor, se ela perder alguém muito importante ali, né? A avó, o pai, a mãe, ela vai saber que aquilo dói, que aquilo não é bom, né? Mas tem muitas crianças que estão ali, né? Com tudo ali, não teve essa experiência. Ela às vezes já viu algum parente, mas é distante, mas ela nem entende o que aconteceu. Então, nós temos que começar a falar para as crianças, né, do jeito que elas entendem. Então, por que eu falo para vocês, né? Porque a gente vai falar, lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem sofrimento, nem dor, nem morte. Então, nós falamos, para nós tem um impacto, mas na vida deles é outro impacto. Então, nós falamos na aula anterior um pouco sobre o bullying. Então, é o sofrimento e a dor do bullying, né? Também machucado. Quem aí gosta de machucar? Eu não gosto, porque além de doer na hora, depois dói pra gente, né? Arrumar ali, né? Fazer curativo. Então, não é fácil, né? Então, você vai trazendo isso pra vida dele. Mas aí, esse parênteses sobre a morte, não sei aí se aconteceu na sua família, eu vou contar, né, no meu caso. Depois eu cresci e eu não gostava disso, eu gosto da fruta do abacaxi, né? Gosto da fruta do abacaxi, um suco natural de abacaxi eu tomava. Mas sabe aquele suquinho, né, de pozinho? Toda vez que eu tomava aquele suco me dava uma angústia. E é estranho, né? Porque eu nunca passei mal e nada. E aí um dia eu estava, já tem tempo já, então eu estou falando para vocês, olha como que criança, ele pode não saber realmente o que está acontecendo, mas ele tem a percepção dele é diferente. E eu tive duas irmãs, e uma morreu com 30 dias e uma morreu com 6 meses. Eu sou filha de primo e prima de primeiro grau, né? Então, minhas irmãs também, né, no caso. E elas não, eu tive a sorte de viver e elas não tiveram. Então, uma ficou 30 dias no hospital e a outra ficou ainda 6 meses, né, com a gente. Então, e elas morreram. Então, quando uma morreu, eu tinha 5 anos. A primeira, com 30 dias que ela morreu, eu tinha 5 anos. Eu nunca vi, porque ela ficou 30 dias no hospital, né? Eu fiquei na casa dos meus avós um pouco em casa e minha mãe lá com ela no hospital. Eu tinha 5 anos. E aí que eu fui, eu lembro, olha só, então, eu não lembro muita coisa antes. Eu nem lembro da minha mãe grávida dela. Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Quando chegou a notícia que a minha mãe veio para casa e aí falou assim, vou lá na minha casa, me pegou na casa da minha avó, foi para nossa casa, para ela também ali dar um jeito ali, né, ver o que tava, ajeitar ali a casa ou ficar um pouco em casa. E chegou a notícia que a minha irmã tinha falecido, né? O hospital ligou, falou que a minha irmãzinha tinha falecido. Então, não foi falado para mim que a minha irmã faleceu, só que a minha mãe tinha que sair, mas eu ouvi. Aí que eu fui passar para lembrar, olha só. E aí eu fiquei na casa de uma vizinha, porque minha mãe falou, não vou nem na minha sogra, já vou deixar ela aqui. Fiquei na minha vizinha. E essa vizinha estava fazendo almoço, né? E eu ouvi que a minha irmã tinha morrido, né? E aí eu lembrei disso. E aí me deram e eu tinha 5 anos e naquele tempo não dava nada gelado, né, para criança.
e me deram um copo, e eu lembro disso. Eu não lembro do momento que a minha mãe falou, eu lembro do que eu ouvi, e eu lembro de um copo com suco de abacaxi, desse de saquinho. Então, olha só, eu não sabia, eu não sofri, eu brinquei, mas eu tomei aquele suco e aquilo me dava uma angústia, porque aquele foi um momento angustiante. Então, eu não tinha essa percepção. Aí, a minha mãe, né, passou um ano, ela engravidou novamente e teve minha outra irmã. Essa primeira que faleceu, né, foi a Franciele. E aí a minha mãe teve a gestação da Daniele. E aí eu lembro da minha mãe, eu já tinha uns 6 aninhos quase, né, um pouquinho mais de 6 anos. E aí eu lembro da barriga, eu lembro de eu segurando, né, o nenenzinho mexendo. Eu lembro do dia que a minha irmã chegou em casa. Só que a minha irmã era muito doente. E ela ficava só paradinha. Ela não se mexia e só chorava. Então ela não enxergava, ela não ouvia. O diagnóstico que ela não ia andar, né? Ela não ia ter, assim, atividades, né? E ela ficou ali, minha mãe vivia com ela no hospital, e eu vivia na casa da minha avó, na casa do vizinho, porque minha mãe tinha que fazer esse tratamento com ela. Então, mas eu pegava ela no colo, né, escondida da minha mãe. Então eu tive esse momento. E aí uma vizinha também teve, amiga minha, né, pequenininha, teve uma irmãzinha, e eu vi a irmãzinha dela se mexendo, dando risada, abrindo e apertando a mão, né, que a gente fazia assim, pegava o dedinho, e a minha irmã não. Então eu percebi que a minha irmã não era igual a outra. E eu perguntava para minha mãe. Então a criança, ela sabe que tem alguma coisa diferente, né? Mas eu amei muito a minha irmã, né? Então, porque eu tinha uma irmã, eu achava lindo, né, ter aquela irmã, e ela era muito, tinha essas deficiências, né? E até ela parecia um bebezinho, assim, de 2 meses, com 6 meses, né? E aí ela não comia direito, então ela era bem magrinha, ficava com a boca aberta, não conseguia fechar. Então era diferente das outras crianças que eu via, mas era minha irmã. Então, olha, criança sabe, ela não sabe toda a gravidade. Eu não sei o que minha mãe passou, não entendi porque eu só brincava, mas eu sabia que a minha irmã tinha algo diferente. E até um dia que a minha irmã faleceu, com 6 meses. E aí a minha mãe chegou e falou: olha, Michele, a Daniele morreu. Tá, né? E aí eu lembro, então eu tô contando pra vocês, pra que vocês, talvez você já passou isso, mas tô contando, porque olha como é que criança é diferente. Então aí foi o velório na casa da minha avó, então tinha muitos primos, então a gente brincava muito, brincava, e ali, né, os adultos ali naquela comoção, e a gente brincando, né, e minha irmã morreu, e eu brincando, até que chegou. Quando chegou, eu lembro dessa frase, então eu lembro disso, olha quantas lembranças a gente tem. Então, também, né, eu vou colocar longe essa criança, né, daquele momento fúnebre. Também eu acho que tem que, casos e casos, né, mas você vê, não me levaram no velório da Franciele, mas eu tinha uma lembrança estranha com aquele suco, mas por causa daquele momento. Então me colocaram longe, mas mesmo assim eu sabia que estava acontecendo, eu só não sabia o que era, né? Na gravidade que era, depois que a gente vai entender, né? Hoje eu, como mãe, imagino que minha mãe passou. Só imagino, olha só, né? E aí, eu lembro que eu estava brincando e chegou o corpinho da minha irmã e eu falei assim para os meus primos, né? E eu sempre fui de falar muito, eu falava assim, gente, agora eu vou parar de brincar, porque a minha irmã chegou e como ela morreu, a gente tem que chorar. Então, né, olha, criança... Então eu sabia que quando alguém morria, a gente chorava. Então eu tava brincando, agora que chegou, aí agora eu vou chorar. Desse jeito. E aí, quando colocou lá, aí que eu tive né, mas ainda mesmo assim criança, né, eu nem, na verdade, nem chorei, né? Como eu falei para meus primos e minha mãe pediu para que eu fosse, olha, Michele, né, sua irmãzinha, e faz um carinho nela. E aí, tias e tios do Ministério Infantil, quando eu coloquei a mão nela, que eu sempre estava junto, e ela estava gelada, eu recuei e falei, ela tá gelada, né? E daquele dia em diante, eu com 6 anos prometi que nunca mais eu encostaria em ninguém, porque eu queria lembrar do calor, do quente, né? Então, anos depois, teve a morte do meu pai, que foi muito traumática para mim, com 13 anos, mas eu também não toquei, né? Eu não toquei porque eu queria lembrar do calor, né, do abraço do meu pai. Então, aí sempre eu ficava longe, né, mas porque, não tem nada, mas é aquele baque que eu levei, com 6 anos. Então, eu não tinha percepção. Eu só achei estranho, porque,
Na verdade, até então, achei que ela só ia ficar deitada lá com 6 anos, né? Então, hoje, com 6 anos, as crianças estão até mais espertas, né? Mas aí, o que eu tô contando para vocês é para que a gente possa entender que para eles é diferente. Então, né, naquele momento, se alguém chegar, não haverá mais morte. É bom, né? Porque eu não tinha essa experiência, né? Aí quando, aos 13 anos, né, eu tinha 13 anos quando meu pai faleceu, vítima de infarto, ele tinha 43 anos. Então foi aquele, né, infarto é assim. E foi algo terrível para mim. Então, a partir daquele momento, quando alguém chegasse e falasse assim, lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima e não haverá mais morte. Então, é uma esperança para o meu coração. Então, você vê, naquele tempo, então você vai vendo, você vai trabalhar com crianças, que ela sabe que a morte é algo que a pessoa vai, talvez nunca mais volte, mas a percepção que ela tem é diferente da nossa. Então, o sofrimento, a dor, a morte de um ente querido ou de um amigo. Então, para mim, olha que conotação tem, né? Nunca mais eu vou sentir aquela dor. E aí hoje quando fala dor e sofrimento, eu tenho fibromialgia, tenho outras doenças aqui no osso da mão, então é dor. Então quando fala que lá não haverá dor, imagina, eu acho que eu nem lembro mais o dia que eu nunca tive uma dor. Então, imagina, nunca mais chorar, nunca mais ter medo de alguém morrer, nunca mais ter morte, nunca mais ter choro, nunca mais ter essas dores. E ainda ter Jesus lá nos abraçando. Então aqui, ó, é adaptação também, tá? Tá vendo aqui na letra U? É esse recurso. Vou ter que sumir aqui para pegar. Então, coloquei aqui. Olha, tá vendo? Então, eu coloquei num outro cenário, tá? Aí, de Jerusalém que nós estávamos. A letra S, que é a noiva. Aí nós podemos falar aqui do banquete, tá? Que Jesus, da ceia, né? Ele vai nos servir. A letra A. Então, ó, Jesus, árvore da vida, alfa e ômega. Então, aí você pode mostrar para as crianças também, né, como que é a simbologia, tá, tias e tios? Mas nós vamos falar mais também sobre isso, tá bom? Essas primeiras aulas é mais para a gente ir alinhando aqui os pensamentos e conversando, tá? Haverá bastante aula, uma aula só para a gente falar sobre tudo isso, como explicar, uma aula de ministração, de como preparar seu esboço, tá? Tem o plano de aula que a gente vai falar também. O livro da vida, ó, aqui tá até ruim de ver, tá vendo? Ó, o livro da vida, vinde a mim, então aceitar. Aí entra os passos. Então, se você tem o recurso, eu não tenho o recurso dos passos, mas se você tem o recurso dos passos, né? Então, você pode fazer um livro dourado. Tem livro, se eu não me engano, da tia Kelly Gianni, gratuito, livro da vida, o molde para você fazer. Aqui da eternidade, então nós vamos falar sobre a eternidade, né? Ele vai nos receber, meninos e meninas, tias e tios, vai nos dar uma coroa e um novo nome. Então nós vamos falar bastante aqui, ó, sobre esse novo nome, tá? E lá haverá as mansões celestiais, né? Então, esse recurso aqui é de Jerusalém. E nós podemos falar sobre o céu, falar sobre a eternidade. Então, vocês viram? Então, nós vamos falar depois, haverá aulas aqui, pra gente falar, né, certinho ali como que a gente pode expressar. Mas aqui é pra gente ver os visuais que a gente pode usar. Tia, eu não tenho esse, né? E também não tenho condições de comprar esse agora e nem dá pra fazer. Mas aí tem o céu, tem esse daqui, ó. Tem alguns que a gente tem para imprimir. Então, você vai falar de acordo com aquilo que você tem. Então, há um ano e pouco atrás eu tinha esse, né? Consegui fazer esse daqui que já estava na mente, né? Há muito tempo. E tanto que eu não conseguia fazer as letras, mas usei, de novo, abaixei, o molde para fazer esse cenário aqui, tá? Então, às vezes você não vai querer, as letras ficam muito caro para fazer. Então, faz os cenários com algumas coisas. Então, depois nós vamos ter aula sobre isso também, tá? Faz um cenário, Jesus abraçando, a mansão, o rio da vida, entendeu? Então, você tem várias maneiras de falar sobre isso. Tanto que nesses arquivos da palavra céu, né? Da palavra céu tem ali que você pode, né? Depois expandir ali a sua ministração sobre aquele tema. Então, vocês viram que eu falei aqui para vocês sobre isso, para vocês verem a percepção do luto,
né? A percepção do luto e a percepção da dor. Porque, na verdade, como eu disse para vocês, eu tinha muitos problemas de saúde por conta de eu ser filha de primo e primo de primeiro grau. Tanto que depois da morte da minha última irmã, o médico chamou os meus pais e falou assim para eles, né? Vocês têm uma filha, né? E ela está aí, na época eu estava com seis aninhos completos, então, né, vocês viram que as outras duas, a gente não tem como garantir que vocês tiverem mais um filho, não acontecerá novamente. Então, minha mãe já tinha passado por 2 gestações e por 2 perdas terríveis, então ela, né, aí ficou do meu pai e da minha mãe, só eu. Então, quando eu falo isso para vocês, a percepção, e outra coisa, olha como Deus é maravilhoso, né? Que as minhas irmãs, a Franciele viveu 30 dias e a Daniele viveu 6 meses. E eu estou indo para 38 anos. Então, Deus tem algo na nossa, se Deus tem algo na nossa vida, nós temos que estar ali disponíveis para Ele, né? E muitas vezes nós passamos pelo processo da lagartinha, né? E vamos passando. E depois a gente volta de novo, não é? Nos processos da vida. Mas e você? Você está aí, Deus tem algo na sua vida. Você está aí vivo para falar sobre Jesus até que Ele venha. Ou, como eu, né, tenho o hino da harpa que fala, né, quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei. Aí Jesus, nosso nome está lá no livro da vida e nós vamos morar com Ele na eternidade, né? Por toda a eternidade, nós vamos morar na Nova Jerusalém, nós vamos para o céu. Então, olha, sempre está sempre junto. Então, o que Deus tem para você? Você está aí. Eu estou aqui viva. Você também. Né? E nós passamos aí pelo Covid, nós estamos aqui. Então, nós temos uma missão. Falar que Jesus está voltando. E vamos falar desse amor. Vamos falar de Jesus até que Ele venha. Então, né, assista as aulas anteriores. Vamos assistir as próximas. Depois nós vamos esmiuçar tudo isso, tá bom? Então, haverá bastante aulas aqui, tá? Mas aí, como eu falei, vamos conversando. Qualquer dúvida, qualquer testemunho, põe aí nos comentários, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e muito obrigada por estar comigo nessa jornada.